Olá, gente, tudo bem? Tudo na graça, na paz, no fogo alto, no óleo puro. Mais uma vez estamos aqui, sempre em quarentena, esperando o momento em que Jesus nos libertará. Hoje eu estava pensando sobre João capítulo 20, verso 19, que nos diz assim: chegada a tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus chegou, se pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. É interessante essa palavra, né? Porque o dia entardeceu. Dias que entardecem nas nossas vidas, dias que entardecem debaixo de uma profecia, debaixo de uma revelação, debaixo de um projeto, um propósito, alguma coisa divina e divinamente inspirada por Deus e revelada por Deus. Este dia aqui parece que seria o melhor dia, né? Tinha tudo para ser o melhor dia. Depois de 3 anos de viver os discípulos com Jesus, ouvindo aquela mensagem sempre, né? No terceiro dia eu ressuscitarei. E aqui era o terceiro dia. E houve uma dificuldade de entender o projeto daquele dia. Aquele dia que seria o melhor, talvez, alvorecer na vida dos discípulos. Aquele dia talvez seria o dia de maior expectativa para o amanhecer, o sol, né, o oxigênio, o brilho do céu. Parece que seria o dia realmente especial na expectativa. E aquele dia entardeceu. Dias que entardecem debaixo de uma palavra profética, né? No terceiro dia eu ressuscitarei. E houve um desencontro com a profecia, com a verdade, com a revelação de Deus. Não houve um discernimento sobre aquele dia, e o dia entardeceu debaixo de uma treva, debaixo de um pânico, debaixo de medo. Porque aqui a gente vê, chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, fechada todas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Pensa bem nisso. O dia que deveria estar todas as portas abertas, todas as janelas abertas, estavam fechadas, trancadas. A única presença real era o medo da morte, o medo do fracasso, o medo da frustração, o medo da desilusão. O medo era a única coisa presente real naquele ambiente. O resto era tudo banhado de um sentimento do dia que entardeceu. A Bíblia chega a dizer que 2 deles, em Lucas 24, parte do verso 13, 2 deles fugiram para Emaús, largaram Jerusalém, saíram do lugar da promessa, desistiram. Naquele mesmo dia, está escrito lá, naquele dia, entardecido, eles chegaram em Emaús, e o dia estava tão complicado que Jesus fez menção que iria embora, e eles convidaram Jesus para entrar e ficar com eles, porque já era tarde e o dia estava declinado. Dias entardecidos, dentro de um propósito, um projeto, a gente desiste dos sonhos, a gente fecha as portas, a gente fecha as janelas das possibilidades, a gente perde a ventilação da unção, o oxigênio da esperança, e a gente se tranca e passamos a viver um dia que seria o melhor dia, prisioneiro do medo.
E aquele medo alojado dentro daquela casa, entre Pedro, João, Tiago, os três que tiveram as melhores e as maiores experiências com Jesus Cristo. Os três viram Cristo transfigurado. Pedro andou em cima de água. João debruçava no seio de Jesus. Expectativas durante aqueles períodos era pelo dia amanhecido daquele primeiro dia da semana, domingo. Este dia entardece. Eu acho que nós estamos vivendo mais ou menos isto, neste tempo em que estamos vivendo, dentro do século XXI, né? Hoje nós estamos vivendo dias entardecidos. A nação brasileira está dentro de um caos, dentro de um colapso, podemos dizer assim, na área da saúde, mas o mundo inteiro está no mesmo colapso. Na área da saúde, a crise financeira, a crise de relacionamentos que este vírus gerou pelo mundo afora, quebrando os elos de relacionamento entre governos, entre autoridade. O mundo inteiro está desencontrado. Ninguém sabe qual é o rumo certo a tomar, a direção certa a tomar. E dentro do Brasil a gente vê uma guerra pelo poder entre a presidência, Senado, né, Câmara Federal, o próprio Supremo, né, Supremo de Justiça ali, Tribunal de Justiça, né, a primeira corte. A gente vê uma guerra política, uma guerra de poder, uma guerra pela cadeira de maior poder. E esses dias estão entardecidos, mas há uma expectativa aqui muito grande que diz assim: chegada a tarde daquele dia, primeiro dia da semana, todas as portas trancadas, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus chegou. Então há uma esperança que Jesus possa se mover dentro da pátria brasileira, dentro do palácio brasileiro, planalto brasileiro, se mover dentro daquela Câmara de Deputados, dentro do Senado, dentro do próprio Poder Judiciário, se mover dentro desses três poderes para trazer uma solução para o Brasil. Mas a igreja, ela está em oração, está viva, está pronta para contra-atacar qualquer obra das trevas. Então Jesus chegou e se pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. Eu quero deixar hoje esta palavra aqui: os céus se pronunciem e gere paz entre nós. Gere paz dentro dos lares hoje, você fechado dentro do seu lar. Você como empresário impedido de trabalhar. Você como estudante impedido de escola. Nós como cristãos impedidos de ir à igreja, ao templo para adorá-lo. Mas nesse dia entardecido, nesse dia de tanta calamidade, nesse dia de tantas perdas, danos, não só físicos, mas emocionais, que a gente não sabe como virá essa próxima geração que está aí crescendo, como será esta geração traumatizada, frustrada, homens e mulheres, frustrados dentro dos seus projetos. Mas Jesus chegou e disse: paz seja convosco. E houve paz. E naquele momento a Bíblia nos diz que as portas se abriram e eles voltaram para Jerusalém. Daqui um pouco esse dia entardecido passa e a gente volta para o nosso ambiente, a gente volta para o nosso sonho, para os nossos projetos. Quero deixar essa palavra e abençoá-los. Jesus chegou no dia entardecido, as portas eram fechadas e a única presença era o medo, e ele gerou paz, e a paz conduziu o ambiente a voltar à normalidade. Que Deus abençoe,
Em nome de Jesus. Amém.